Estou abrindo aqui o slide, só um minuto. De onde você é, Manuel? Boa noite. De onde você é? Me conta um pouquinho de você, Manuel. Qual é sua cidade? Vamos a ver, Emanuel parece que tem problemas con... Es Valeria que tiene problemas con el micrófono, sí, entiendo, tranquila. Ya estamos aquí en la aula 4. Y voy a preguntar a ustedes, ¿de dónde ustedes son? Me conta Juanita Castañeda, ¿de dónde usted, por favor? Boa tarde, eu moro em Fusagasugá. Ah, tá bom, que bom. Eu acho que tem muita gente que é de Fusagasugá. Eu também sou da Fusagasugá, mas estou aqui no Brasil. Y vamos a ver entonces, ingresando a profe Lucero. Buenas noches para ella también. Sofía, ¿de dónde você es? ¿De dónde você es? Sofía Jiménez. Boa noite. Boa tarde, eu estou morando em Fusagasugá. Ah, também, que bom. Na verdade, eu estou falando boa noite, eu estou certo, mas vocês também estão certas, porque lá é tarde ainda, mas aqui já é noite, viu? Então aqui, como já escureceu, eu estou falando boa noite, aqui já son las 6:10 más o menos, aquí son las 8:10. Entonces vamos a continuar estos minutos muy valiosos que tenemos para hacer el mayor provecho a nuestra aula de portugués. Idioma muy fácil de aprender para nosotros. Vamos a trabajar entonces el verbo traer, traer. En español, traer, en portugués, mira, le colocas una Z, solo, traser, traser, pero conjugado, eu trago. Está ingresando nuestro amigo David, un gran amigo que, profesor que está en varios de los idiomas que estamos ofreciendo, ¿no? Después de mí se prepara Débora, por favor. Débora después de mí. Eu trago, você trazes, o eles, eu trago, vocês trazes, eles traz, nós trazemos, você traz. Traz. Isso, hola, ¿cómo estás? ¿Tudo bom? Então vamos a ir devagar, devagar es despacio. Eu trago. Eu trago. Isso. Traz. Traces. Ahí, haz de cuenta que esa línea no existe, solo que ahí está conjugando. Él es traces. Traces. Tracemos. Traceis y tracen. Tracen, perfecto. Está ingresando también el profesor Marcelo do Brasil. Él es brasileiro y él va en su sotaque pronunciar para nós do jeito natural, né? Trazer, entonces eu trago, vocês trazes, eles traz, nós trazemos, eles, está ingresando Andrea y Nubia, eles tracen, ¿no? Y elas tracen, ¿no? Traer, no pueden esquecer. Boa noite, Marcelo, está por aí, professor, tudo bom? David, boa noite, como vocês estão? Olá, boa noite, tudo bem, e vocês? Estamos tranquilos, aquí estamos escutando de inicio a canção Aquarela. Você conhece? Muito bonita. Toquinho. De Toquinho, temos que escutar muito. Eu acho que essa canção facilita muito para quem está aprendendo português. A gente agradece, Marcelo, mais uma vez sua companhia e como você é brasileiro, a gente vai tirar proveito um pouquinho de você e aproveitar sua presença para nós aí que você pode, junto com David e com a gente, comandar esta aula, estes minutos e nos explicar você melhor e eu faria a monitoria, tá bom? Então, se você pode ler para nós, querido Marcelo, é o verbo ter, tener, e o verbo ser. Só esses dois por enquanto, para que não fique cansativo. E depois de você, então, vamos escutar a profe Gladys Soler. Tá bom, professor Marcelo? Muito obrigado. Imagina, que eu puder ajudar,
estamos aí. Gracias. Bom, verbo ter, né? Verbo ter é quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Verbo ser. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Muito obrigado, professor Marcelo, meu amigo querido. Muito bom mesmo. Então, profe Gladys, você está por aí também. Boa noite. Boa noite, Osquitar. ¿Cómo están todos? Estamos aí na luta. Estamos bem resistindo aí juntos. E você, como está? Bien, obrigada, Osquitar. Trabajando, trabaleando fuerte, fuerte. Fortemente, é isso aí. Então, minha profe querida, pode ler, por favor, para nós estes verbos ter e ser que estão aí conjugados. Muito obrigado. Ter, bueno. Solo los dos primeros, de arriba hacia abajo. Vale, gracias. Ter, cuando eu tiver, cuando eu tiveres, cuando ele tiver, cuando nos tivermos, cuando vos tiveres, cuando eles tivieren. Ser, cuando eu for, cuando tú fores, cuando ele for, cuando nos formos, cuando vos fordes, cuando eles forem. Muito obrigado, minha profe. Obrigado. Vamos ficar por aí por enquanto. Agora eu vou ler para todos também e depois de eu, o professor Marcelo vai corrigir a gente, tá? Falar como podemos melhorar mais, tá bom? Na pronunciação. Quando eu tiver, quando eu tenga, quando tú tiveres, quando tú tengas. Mira que cambia un poquito y se nos dificulta a nosotros pronunciar el tiver, ¿no? Tivermos. Cuando él tiver, cuando él tenga, cuando nos tivermos, tuviéremos, cuando nosotros tuviéremos, cuando vos tiverdes, cuando vosotros tuvierais, cuando ellos tiveren, cuando ellos tuvieren, ¿no? Ser, cuando eu for, cuando yo fuera, cuando tú fores, cuando tú fueras, cuando él for, cuando él fuera, cuando nos formos, cuando nosotros fuéramos, cuando vos forges, cuando vosotros fuerais, cuando ellos foren, cuando ellos fueren. Por favor, Marcelo, te escuchamos. Sugestões. Obrigado. Perdón, profe Oscar, buenas noches. Boa noite. Quería preguntar, el profe Marcelo pronuncia cuando eu tiver, igual cuando eu tiver. Então, ele já vai explicar para nós, tá bom? Muito obrigado por tua pergunta, tá? Na verdade, o sotaque ele varia muito de região para região, né? É a mesma coisa que acontece na Colômbia, não é? A parte dos Andes vai ter uma diferença numa palavra. Aqui no Brasil também funciona dessa maneira, né? Por quê? Como eu sou do interior de São Paulo, aqui o nosso R ele é mais como se fosse o R, os dois R's em espanhol, né? Então, assim, quando eu tiver, né? Aqui nós até falamos assim que o interior de São Paulo fala o R caipira, né? Que é mais puxado, mais forte. Diferente, por exemplo, se nós estivermos no Rio de Janeiro, que o R já é mais, né, mais aberto. Então, assim, tiver, né? Tiver. Ou às vezes não dá nem para perceber o R, né? E diferente também do Nordeste e de outras regiões. Mas a pronúncia ela tá correta. Então, o que vai acontecer é justamente a partir de qual região que você aprende, né, a falar, né? Junta com as gírias ou junta também com o sotaque, né? O R, o S, né? Então, há essa diferença regional. Mas quando eu tiver,
tá certo, né? Então, tá certo. Quando eu tiver, se utiliza mais assim no Nordeste, né? Né? Também está certo. Então, depende da região que você aprende o R, né? O sotaque, a forma que você fala. Ok, obrigado, Marcelo. É isso. Então, eu vou também dar minha opinião sobre esse tema, tá? Na verdade, eu acho que mais no sul do Brasil, os gaúchos, na influência com Argentina e Uruguai, pronuncia mais até e aí como tiver, não? Tiver, como em espanhol, tiver, não? Mas eu acho também que você pode encontrar maioria de pessoas que pronuncian mais chiver, o en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos puedes pronunciar la T y la I como chi, y la T y la E como che. Sobre todo percibo yo cuando está al final, ¿no? Como presidente, ¿sí? Bueno, en este caso también se puede, eso lo vamos aprendiendo con la práctica, chiver, ¿no? Pero, repito, solamente se haría en esas excepciones en algunos lugares de Brasil, sobre todo si ustedes vienen para Sao Paulo, para, como mencionó el profesor, para Río, para el nordeste, yo diría que buena parte de Brasil ustedes serían más fácil de comunicarse con la T y la I como chi y la T y la E como che. Si ustedes lo dicen como en español, bueno, los van a entender también y van a pensar que, como dijo el profesor, que son de otra parte de Brasil, quizás muy posiblemente del sur, ¿no? Del sur de Brasil. Ustedes saben que Brasil es prácticamente 5 Colombias, ¿no? Entonces, repetimos, es solamente la T y la E y la T y la I. No pasa con la ta y con la to y con la tu. Esa se pronuncia en sí como español. Entonces, ¿alguien más desea reforzar estas dos, leerlas? O avanzamos, si alguien más no desea, avanzamos allá hacia la terceira e quarta. Oscar, só mais um minutinho, que também é importante eles saberem que, por exemplo, dentro do próprio estado de São Paulo, né, há grandes diferenças regionais, né? Por nós sermos do interior, assim, então, né, o ti, né, quando eu né, quando eu tiver, né? Já em São Paulo, por exemplo, o R ele já é quase que nem vai existir muito assim na pronúncia, né? Então, quando eu tiver, né? Quando eu tiver. Então, há uma diferença regional. Se formos, por exemplo, eu falei que no interior nós falamos caipira, né? É um uso pejorativo da palavra. Mas se nós analisarmos, por exemplo, algumas regiões como Piracicaba, né, o R ele já é mais forte, mais puxado do que o R, né, daqui da região de Presidente Prudente, na cidade onde a gente vive, né? Então, vai ter essas diferenças assim no R, né? Às vezes, o R ele é trocado pela letra I, né? Então, tem essas diferenças, né? Então, tiver. Tudo bem? Obrigado. Entonces, voy también a complementar ahí otro poquillo para que ustedes también facilite ahí. Entonces, la R, que es lo que está también explicando el profesor Marcelo, para ellos en buena parte de Brasil la R es ronca, ¿cierto? Cajo, chiver, es muy próxima, o sea, no igual, pero se aproxima un poquito a como pronuncian los franceses, para los que están viendo francés. Entonces, buena parte de la R la pronuncian ellos como la J, ¿sí? Cajo, Josa, entre otros, listo, para que tengamos en cuenta. Y el profesor Marcelo mencionó cuando estaba hablando con nosotros también, mencionó sotaque. Sotaque es acento. Cada vez que escuchemos que nos digan, tenemos muchos sotaques, muchos acentos, como en Colombia, ¿no? O en los Andes, ¿no? Y mencionó también, tenemos muchas girias, expresiones populares, que por ser una expresión regional, de repente no es de todo el Brasil, tú no la puedes entender si no has conocido el lugar y tal vez no sea
de muy fácil comprensión por ser una expresión, un dicho, un refrán, ¿no? Y otra cuestión que es importante es que él está reforzando que él es caipira, ubicado en Sao Paulo hacia el interior. Es decir, las personas que viven en Sao Paulo hacia adentro de Sao Paulo, para hacernos una idea, entonces ustedes pueden buscar el mapa al final o yo se los puedo enviar y miran ahí cómo es Sao Paulo y quién es, por ejemplo, yo estoy a 7 horas de Sao Paulo hacia el sur, camino a Curitiba, esto es interior, más o menos esta zona, se les dice entonces caipira, ¿no? Se dice caipira. A los que viven en Sao Paulo mismo se les dice paulista, a los que viven en Río se les dice cariocas, ¿no? Cariocas, entonces van ustedes también dándose, a los que viven en el sur se les dice gauchos, ¿no? Entonces, y bueno, ahí vamos aprendiendo después otros regionalismos. Profesor Marcelo. Perdón, ¿y los bahianos de dónde son? De la bahía, arribita de Minas. Sí, señor. Cualquier lado del mar, no es específico. No. Los bahianos son de la bahía, que es un estado que está arribita de Minas, pero Marcelo, a los que están más arriba de Minas, ¿cómo se les dice? De la bahía. São os nordestinos, ali é a região nordeste. Nordeste, ¿eh? Isso. Correcto. Tenemos que para ubicarnos mejor y si ustedes quieren en la próxima clase lo traemos y eso también nos puede explicar un poquito con un mapa, Marcelo. Eu acho que a gente poderia trabalhar também numa próxima aula a questão da geografia do Brasil, né? Interesante, sería una aula así también para romper o lineal, ¿no? Entonces vamos a proponer una aula geográfica para nos ubicar, ¿tá bom? Estupenda. Beleza, então. Ou então, Marcelo, pode ler para nós agora o verbo haver e o verbo estar, de cima para baixo. Obrigado. Depois de Oscar Fernando, depois de você. Tudo bem. Só para vocês ficarem mais atentos, né? Aqui no Brasil, a letra V, ela não é lida como a letra B no espanhol, né? No alfabeto espanhol. No espanhol vocês têm a B corta, né? Que é o B e a V larga, não é isso? Né? O V aqui, ele é V, tá? Então, nós temos a letra B e a letra V, que é diferente do espanhol, que utiliza tanto o B para o B mesmo, para a letra B no Brasil, né? Tanto quanto para a letra V, que aqui no Brasil. Então, olha só. Quando eu houver, né? Quando eu houver, quando tu houveres, quando tu houveres, quando ele houver, quando ele houver, quando nós houvermos, quando nós houvermos, quando vós houverdes, quando vós houverdes, quando eles houverem, quando eles houverem. Verbo estar. Quando eu estiver, quando eu estiver, quando tu estiveres, quando tu estiveres, quando ele estiver, quando ele estiver, quando nós estivermos, quando nós estivermos, quando vós estiverdes, quando vós estiverdes, quando eles estiverem, quando eles estiverem. Obrigadão. Por favor, então, o Oscar Alejandro. Fernando o Oscar. Isso, desculpa, foi mal. Oscar Fernando. Boa tarde. A ver, quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver, quando nós houvermos, quando vós houverdes,
Quando eles houverem estar. Quando eu estiver. Quando tu estiveres. Quando ele estiver. Quando nós estivermos. Quando vos estiverdes. Quando eles estiverem. Muito bom, muito bom. O que achou, professor Marcelo? Eu acho que dá para o próximo slide. Solo lembren, solo recuerden que ellos usan mucho la Q, ¿beleza? Entonces vamos a ir aprendiendo ahí para que no vayamos a escribir algunas palabras con C o con K como en español. Vamos a la siguiente. Só um minuto. Beleza, então eu vou... estamos trabalhando aqui presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que imperfeito. Aqui eu vou explicar uma coisa, futuro do presente e futuro do pretérito. Estou ensinando, se está ensinando com uma formalidade acadêmica, não? Com uma formalidade na gramática. Mas, na verdade, vocês podem até esquecer tudo isto se vocês não vão ingressar a uma universidade, se não vão procurar um trabalho acadêmico no Brasil. Y podem, es decir, los títulos, la formalidad de lo que estás aprendiendo, no es tan necesario en el inicio, más aprender sí a conjugar es lo fundamental, aunque no sepas cómo se llama esa conjugación. Quiero decirlo porque, digamos, si tú llegas a Brasil culturalmente, en un mes tú vas a poder expresarte más o menos bien y tú no vas a tener conciencia de decir, esto es el pretérito imperfecto, ¿sí? Pero si ustedes desean realmente trabajar hacia un examen universitario, sí es importante que tengan esta parte gramatical y de conjugaciones clara, perfecto? Entonces yo voy a leer para ustedes las 3 primeiras y después vamos a escuchar a profe Lucero, ¿tá? Y nos corrige, por favor, el profesor Marcelo. Eu me sento, de sentir, tú te sentas, no, de sentarse, eu me sento, tú te sentas, ele se senta, nos sentamos, vos sentáis, eles se sentan. Eu me sentei, tú te sentaste, ele se sentou, nos sentamos, vos sentaste, eles se sentaram. Eu me sentaba, tú te sentabas, él se sentaba, nos sentábamos, vos sentabais, eles se sentaban. Vamos ficar por enquanto até aí, escutamos a professora Lucero, por favor. É muito fácil, como espanhol praticamente, só que colocan M ao final y con B de vaca, ¿no? Lembre que el profesor Marcelo, yo aún tengo esa dificultad que yo pronuncio la B de vaca como la pronunciamos en español, y él nos sugirió hacer el esfuerzo de la B de vaca como hacían nuestros abuelitos, como ellos aprendieron, como si fuera una abejita, ¿no? Sentaveis. ¿Tá bom? Por favor, profe Lucero, te escuchamos. Boa noite. Boa noite. Eu me sento, tú te sentas, ele se senta, no nos sentamos, vos Hay una en tu micrófono. Iniciaste bien. Hay una pequeña interferencia en tu micrófono. Iniciaste bien, pero después se te fue perdiendo la voz. Eu me sentei, tú te sentaste, ele se sentou, no nos sentamos, ¿se fue otra vez a vos? Bom. No nos sentábamos, Isso. vos sentabais, eles se sentavam. Isso. Muito obrigado, minha profe. Isso aí. Gracias, obrigada. Muito obrigado, minha profe querida. Deiber tá por aí?
Boa Cadê? noite, professor. Boa noite, David. Tudo bom? Como você está, irmão? Saudade de você. Olha, então você pode ler para nós pretérito mais que perfeito, de cima para baixo, depois futuro do presente e futuro do pretérito. Escutamos você, por favor. E ao final, Marcelo vai corrigir todos nós. Ok. Então, eu me sentara, tu te sentaras, elas se sentaram, nos sentáramos, vos sentarais, elas se sentaram. Futuro do presente também. Por favor. Ok. Eu me sentarei, tu te sentarás, ela se sentará, nos sentaremos, vos sentareis, elas se sentarão. Em futuro do pretérito, eu me sentaria, tu te sentarias, ela se sentaria, nós nos sentaríamos, vos sentaríeis, elas se sentariam. Isso. Muito obrigado, irmão. Marcelo, escutamos você, professor. Foi muito bem, parabéns. O problema é que a situação portuguesa ela é muito mais, ela é complexa, né? Então dá esse presente, né? O agora. Eu me sento, tu te sentas, ele se senta, nós nos sentamos, vós vos sentais, eles se sentam, Pretérito perfeito, passado perfeito, né? Eu me sentei. Tu te sentaste. Ele se sentou. Nós nos sentamos. Vós vos sentastes. Eles se sentaram. Pretérito imperfeito. Eu me sentava. Tu te sentavas. Ele se sentava. Nós nos sentávamos. Vós vos sentáveis. Eles se sentavam. Pretérito mais que perfeito. Passado mais que perfeito. Eu me sentara. Tu te sentaras. Ele se sentara. Nós sentáramos. Vós vos sentareis. Eles se sentaram. Futuro do presente. Agora o futuro, né? Eu me sentarei. Tu te sentarás. Ele se sentará. Nós nos sentaremos. Vós vos sentareis. Eles se sentarão. Olha só a diferença, né? Só pegando aqui para vocês terem uma visão de como que a palavra ela muda no Brasil, no passado para o futuro, né? Eles se sentaram, né? Então, eles sentaram. Passado, ele sentaram.
né? E no futuro, eles se sentarão. Passado, sentaram. Futuro, sentarão, né? E futuro do pretérito, eu me sentaria. Eu me sentaria. Tu te sentarias. Tu te sentarias. Ele se sentaria. Ele se sentaria. Nós nos sentaríamos. Nós nos sentaríamos. Vós vos sentareis. Vós vos sentaríeis. E eles se sentariam. Só fazendo um adendo, Oscar, que sempre há essa pegadinha na língua portuguesa, vestibulares, concursos e tudo que existe aqui no Brasil, o passado e o futuro, tá? A maioria dos verbos terminados em M, com a letra M, fica no passado, e a maioria das palavras terminadas em ão, né, o a, tilde e o o, fica no futuro, tá? Pregunta. Oh, qué buena dica esa, qué buena sugerencia. Ya le doy la palabra a quien lo pidió. La mayoría de palabras que terminan en NM se conjugan en pasado, ¿sí? Y la mayoría que terminan en A y O, que sería como sion, como sound, se conjugan en futuro, ¿sí? Exatamente. Isso sempre cai em vestibulares, concursos, em muitas coisas aqui no Brasil, tá? Vamos a tener eso en cuenta más adelante, entonces no lo sabía. Interesante ya. ¿Quién estaba preguntando? ¿Alguien iba a preguntar? Yo. Mira, pregunta con sentido de tilde. Siempre que va el nos repetido, la primera igual con el vos, siempre la primera va con el tilde, la tilde. Y en pretérito más que perfecto, el profesor habló de sentaréis, no como está allí. Entonces, la forma correcta en pretérito más que perfecto en vos sentaréis, lo habla así, y está vos sentaréis. Y lo mismo en futuro do pretérito, vos sentaréis. No, la tilde está sobre la primera i, pero el acento, la tilde la colocó el profe en la última i. Quería saber cuál de las dos pronunciaciones es la correcta. Bien. Bueno, tenemos un problema y es la cuestión del tiempo. Nos queda menos de un minuto, pero digamos, vamos a resolver esta duda por el grupo WhatsApp, ¿vale? ¿Te parece, Oscar Fernando? Entonces, no sé si Marcelo entendió la pregunta, la repetirías tú y él la va resolviendo, pero quedaría como tarea hacer este cuadrito en su cuaderno unas 3 veces, así, ¿cierto? Los 6 cuadritos, y porque solo lo trabajamos de arriba hacia abajo. Y lo ideal es trabajarlo también horizontalmente, que está conjugado en todos los tiempos, ¿no? Desde presente, pretérito y futuro, ¿no? Entonces, la idea es que si usted quiere pues escribir un idioma, pues tiene que escribirlo, ¿no? Porque no solamente con ver las diapositivas va a aprender el idioma. Si usted quiere leer mentalmente